Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre o livre-arbítrio, né? Eu sei que eu já tenho um vídeo ou dois falando sobre esse assunto, que é um assunto um pouco polêmico, mas que durante a minha experiência com a ayahuasca, que eu já tenho um relato aqui, eu contei pra vocês que pra mim ficou muito claro que o livre-arbítrio não existe, né? Devido a tudo que eu vi, devido a tudo que eu aprendi durante a minha experiência. E eu gravei um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, explicando o porquê que o livre-arbítrio não existe, qual que é o meu ponto de vista. Mas eu confesso para vocês que eu não fiquei satisfeita com a minha resposta naquele vídeo. Né? Como para mim era um assunto muito novo, né? Eu entender essa questão do livre-arbítrio, então eu continuei procurando, continuei estudando, né? E buscando entender melhor, até para conseguir assimilar tudo aquilo que eu tinha vivenciado na minha experiência com aquilo que fizesse sentido, que ressoasse melhor com o meu coração. E eu encontrei um livro, né, por recomendação, né, da minha mentora, Maia Andrade, porque existe, né, dentro da Escola do Alquimista, da qual eu sou aluna, existe um módulo inteiro em que ela fala sobre a lei do Uno, que é esse livro aqui. Na verdade, ele não é um livro físico, eu não tenho um livro físico, vocês não vão conseguir ver porque ele tá com a imagem invertida. Mas esse livro ele está disponível gratuitamente na internet, né? Eu posso passar o link para quem tiver interesse depois. E ele é um livro assim fantástico para quem gosta de assuntos como expansão de consciência e assuntos mais profundos, né? Fugindo muito da questão apenas da lei da atração e das leis herméticas. Então, a lei do Uno, existem quatro, se eu não me engano, já existem quatro livros da lei do Uno, que é um material canalizado. Então, existia um grupo de pesquisadores, né, há muitos anos atrás, que faziam pesquisa sobre ufologia, exatamente, sobre contatos extraterrestres. E esses grupos, né, devido a todas as experiências, e uma dessas pesquisadoras conseguiu canalizar uma consciência de sexta densidade. Então, o livro todo, ele transcreve como que eram as sessões de canalização. Então, essa pesquisadora, que era Carla, o nome dela, ela ficava inconsciente e quem falava através dela era essa consciência de sexta densidade. E um outro cientista, uma outra pessoa do grupo fazia perguntas sobre, né, uma vastidão de assuntos. Assim, é um livro bem profundo, tem vários assuntos envolvidos nele. E no primeiro livro da Lei do Uno ele explica, né, o que são essas densidades de consciência, o que cada uma delas quer dizer dentro do processo de expansão, né, de consciência, rumo ao divino criador. E ele explica que o nosso planeta Terra, né, essa realidade que a gente vive hoje, a gente está situado na terceira densidade. Então, Ra, que é a consciência que foi canalizada, é uma consciência elevadíssima, né, que está num grau de evolução muito grande. E por que eu tô trazendo esse livro para vocês? Porque é um livro fantástico, é um livro maravilhoso. Eu tô no livro 2 no momento, tô fazendo a leitura do livro 2, mas existem mais dois, então são 4 livros no total, contando essas sessões, né, de canalização, e no momento eu tô no livro 2. E desde que eu comecei a ler, uma das coisas que Ra, que é essa consciência, sempre deixa muito claro é que tudo que acontece na Terra acontece devido ao livre-arbítrio. Então, olha como foi aquele baque para mim, né? Eu tive a experiência de entender, de ver, de sentir que o livre-arbítrio não existe e o livro todo fala que a gente atua de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, para mim, isso acabou criando alguns nós ali na minha cabeça e eu comecei a devorar esse livro, né? Eu fiquei apaixonada por ele porque eu queria entender melhor como é isso, né? O que ele quer dizer com isso. Então, ele sempre fala que quando uma entidade, né, quando uma consciência de outra densidade, como ele, que é de sexta densidade, falando com nós que somos de terceira, sempre que essas consciências, elas vêm até nós para nos falar, né, seja através de um mentor espiritual, através de um guia espiritual, né, dependendo da religião ali, como você entenda, uma das coisas que eles devem, uma das regras que eles devem respeitar, essas consciências elevadas devem respeitar, é a de manter o livre-arbítrio aqui na Terra, de nós que estamos encarnados. Mas, né, durante a minha leitura do livro, eu consegui achar muita congruência com o que eu vivenciei. E consegui realmente entender que sim, existe o livre-arbítrio, mas não da maneira como nós pensamos. Assim como eu falei no vídeo anterior. Então, aquilo que eu vivenciei e aquilo que eu encontrei no livro casou as informações. O que eu entendi da minha experiência está muito congruente com o que ele ensina no livro. Então eu vou confessar para vocês que depois que eu gravei o vídeo e falei tudo aquilo que eu tinha entendido,
eu tive um pouco de medo de ter falado alguma coisa errada, alguma coisa que não é. E isso também é coisa do ego, né? Que a gente às vezes deixa de compartilhar uma informação porque a gente acha que não é bem assim, que tá errado. Mas graças a Deus a minha centelha me orientou, eu gravei o vídeo, postei, né? Depois teve um outro rapaz que acabou fazendo mais algumas perguntas sobre isso e eu fiquei muito feliz, porque realmente eu vi que aquilo ressoou com algumas pessoas. E dentro da lei do Uno ele explica exatamente isso, que o livre-arbítrio ele não acontece da maneira como a gente acha que é aqui, né? Que é cada um por si, que Deus está lá e ele não tem participação, digamos assim. Mas durante a leitura do livro, eu percebi que é justamente aquilo que eu havia comentado com vocês. Que existe o livre-arbítrio, só que não como a gente pensa. Porque a real escolha, a escolha que a gente faz, a única escolha que a gente tem para fazer aqui na Terra, né, nessa encarnação ou em outras, é se a gente vai viver os caminhos de Deus, da nossa centelha divina, ou os caminhos do ego. Foi isso que eu entendi da minha experiência. E no livro, Ra explica que o nosso livre-arbítrio é dividido em duas partes também, que seria o serviço a si, que seria basicamente o ego, é você fazer as coisas pensando em si próprio, para seu benefício, e o serviço a outrem, ou a outra pessoa, que seria o serviço a Deus, serviço ao Criador, já que somos todos um. Então, eu entendi muito, né, achei muito congruente tudo isso. E ontem à noite, eu estava fazendo a leitura do livro e eu li uma frase que me chamou muito a atenção, porque ela conectou com o vídeo em que eu falava também sobre o livre-arbítrio. Então, durante o meu vídeo, outro ponto, né, outro termo que eu usei foi o termo do karma, foi a questão do karma. Porque alguns meses atrás eu participei de uma iniciação em Kriya Yoga. Kriya Yoga é um sistema de meditação indiano, né? Que foi... Eu participei dessa experiência depois de ter lido o livro Autobiografia de um Yogi, que eu achei sensacional. Foi um dos livros assim que mais fez a minha cabeça explodir. E eu fui buscando e encontrei uma iniciação que ia ter numa cidade aqui próxima de onde eu moro e participei dessa iniciação. Só que como eles falam muito do budismo, o budismo sempre se refere a todos os ensinamentos, né, como karma. Então, de repente, assim, você não sabe o que você, por que você sofre tanto nessa vida. É porque você tem karmas de outras vidas. Então, karma é um termo muito conhecido, mas ele é quase como uma punição, né? A gente tem a visão de que como se o karma fosse uma punição que você veio pagar nessa vida. E o budismo, por ser uma religião, muitos dos ensinamentos, eles realmente nos mostram isso, que o karma é uma punição que você recebeu. Que existe o karma, existe o dharma sendo o lado positivo, o karma sendo o lado negativo. Enfim, né? É por isso que eu digo para vocês, gente, não parem na religião, não se fixem naquilo que a religião ensina. Eu amo o budismo, amo os ensinamentos, né? Sempre que posso, né? Agora até já faz algum tempinho que eu não tenho assistido, mas eu durante meses ali, depois que eu fiz a iniciação em Kriya Yoga, eu passei meses ouvindo as palestras dos swamis e ouvindo tudo sobre esse assunto e essa maneira que eles têm de explicar. Mas eu sempre mantenho a minha porta aberta, né? Eu sei que religião, ela tem um limite, né? A religião, ela explora até determinado limite. E a gente precisa buscar além desse limite. E como na época em que eu gravei o vídeo falando sobre o livre-arbítrio, eu estava nessa fase, né? Nesse meu estudo intenso sobre o budismo, tinha recém participado da experiência, né, com a Kriya Yoga, então eu sinto que dentro do meu vídeo, a maneira como eu falei, como eu expliquei sobre o karma, sobre o livre-arbítrio, ele demonstrou essa questão punitiva, né? E só que dentro do meu coração eu sinto que não é isso, né? O karma, ele existe, é real, realmente acontece, assim como a lei das causalidades. Então, olha só como é tudo conectado, né? Eu adoro estudar as leis herméticas e a lei da causalidade, ela explica que toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Mas não quer dizer que só porque alguém veio e bateu em você, significa que em outra vida você bateu na pessoa e a pessoa veio cobrar esse karma. Ele é muito mais amplo, né? Então, a lei das causalidades, ela fala que desde que a sua alma nasceu, desde que ela passou a existir, né? Desde que a fonte criadora emanou essa centelha de si mesma, que é a sua alma, desde que a sua alma começou o seu processo de expansão, qualquer sentimento, qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer vibração que foi emitida pode ter gerado causalidades que você está vivenciando hoje.
Então não quer dizer que só porque eu fiz alguma coisa ruim na vida passada que aconteceu uma coisa ruim agora comigo, entendeu? Então ler a Lei do Uno me ajudou a clarear toda essa questão. E é por isso que eu quero compartilhar esse trecho do livro com vocês, porque eu espero que traga essa mesma clareza para vocês também, que é vinculando o livre-arbítrio, o karma e a nossa questão de co-criadores, de lei da atração e da lei das causalidades. Então eu vou ler para vocês tanto a pergunta do questionador, né, que era o cientista ali, que era o responsável por fazer as perguntas para a moça que estava recebendo, né, aquela canalização, e vou ler a resposta que Ra deu para essa pergunta. Então a pergunta: se uma entidade desenvolve o que é chamado de karma em uma encarnação, existe então uma programação que ocorre algumas vezes para que ela experiencie catálise que irá habilitá-la a chegar a um ponto de perdão ou aliviar o seu karma? Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando se quando a pessoa faz uma ação, alguma coisa em uma vida, ela vai carregando esse fardo, digamos assim, esse karma ao longo de todas as suas vidas, até que ela chega no ponto de catálise, que é aquele ponto de virada, aquele ponto assim do recomeço, né? Como é que eu posso dizer? Aquele ponto em que ela pague esse karma e mude? Ou como que acontece esse processo? Essa foi a pergunta. A resposta: eu sou Ra. Todas as respostas que Ra dado para o questionador, para todas as perguntas feitas, ele inicia falando eu sou Ra. Isto é, em geral, correto. Entretanto, ambos self e qualquer outro self envolvido podem, a qualquer tempo, durante o processo de entendimento, aceitação e perdão, aperfeiçoar estes padrões. Isto é verdade em qualquer ponto de um padrão de encarnação. Assim, aquele que colocou em movimento uma ação pode se perdoar e nunca mais cometer aquele erro. Isto também freia ou para o que vocês chamam de karma. Então, olha que coisa maravilhosa. Olha que revelação, olha que frase. Pra mim, gente, isso daí foi assim, tipo, uau, sabe? Foi assim, uma libertação. Porque o que ele tá dizendo? Que existem, que os karmas, né? Aquilo que a gente chama de karma, eles são padrões de repetição que vão se repetir. Então, isso quer dizer que, em algum momento, naquela alma, né, aquela entidade, aquela consciência, criou aquele padrão através de alguma experiência, de algum pensamento, de alguma coisa que aconteceu, e esse padrão foi se repetindo ao longo de todas as encarnações. Mas para parar esse processo de karma, para que você realmente se livre disso, digamos assim, você tem que praticar o entendimento, a aceitação e o perdão. Então, aqui ele chama de self, né? O que ele chama de self são outras pessoas, né? Você pode entender como outra pessoa, outra consciência, outra entidade, né? Durante o livro, Ra usa esses termos para designar pessoas. Em nenhum momento ele chama uma pessoa de pessoa, ele sempre chama de consciência, sempre chama de entidade ou de complexo mente, corpo e espírito. Mas quando ele se refere a self, ele está se referindo a essa consciência, a essa alma que estabeleceu esse padrão em algum determinado momento e que está carregando esse padrão nas outras existências que ela vai vivendo. E o que ele está dizendo aqui é que qualquer um desses padrões ou karmas que você tenha, ele pode ser curado, né? O ponto de catálise dele, né? Existem até algumas sessões anteriores no livro em que eles falam muito sobre essa questão da catálise, desse ponto de catálise, que seria o ponto, digamos assim, de virada, um ponto assim de salto quântico, um ponto de elevação de consciência, né? Esse ponto de catálise, ele pode acontecer quando você se perdoa, ou quando você perdoa o outro, ou quando você perdoa a situação. Então, o perdão, ele é uma das coisas que te liberta do karma. O perdão, a aceitação e o entendimento. Então, quando eu li essa frase, eu fiquei, assim, encantada. Porque era a cereja do bolo que faltava para mim entender melhor essa questão do que é karma, do que é livre-arbítrio, do né, de toda essa questão que a gente tem comentado. E aqui ele fala, então, que você consegue, que quando uma pessoa que está vivendo, de repente você tem um padrão negativo com outra pessoa, mas quando você toma a decisão, então, quando você toma a decisão de encerrar aquela situação, de não aceitar mais aquilo, de perdoar, de seguir em frente e de abandonar aquele padrão, você está curando todo esse karma. Você pode ter carregado esse karma durante toda a sua existência. Mas a partir do momento em que você toma consciência dele, você aceita o que aconteceu e você perdoa, pronto, você está livre, né? Isso não vai continuar se repetindo dali para frente.
E teve, né, até eu gravei um vídeo anterior falando justamente sobre a importância do auto-perdão. Porque o auto-perdão foi o que foi decisivo na minha jornada de expansão de consciência. Foi, assim, o processo mais difícil, a coisa mais difícil que eu fiz em todo esse processo, né, em todos esses meus anos de busca, foi o auto-perdão. Mas a partir do momento que eu consegui me perdoar, para mim foi a virada de chave. Foi um segundo salto quântico que eu tive, digamos assim. Então, encontrar essa resposta de Ra, para mim, assim, foi... Eu fiquei muito feliz. Porque realmente me trouxe essa sensação de liberdade. Então, a gente consegue se libertar desses karmas, a gente consegue se libertar desses padrões, né? Não quer dizer, como algumas religiões falam, que você precisa vir e sofrer para você pagar esse karma. Não, existe uma maneira mais simples de acontecer isso. E essa maneira é através do amor. A lei do Uno, né, até o que eu tenho de entendimento até essa parte, é que a lei do Uno, ela se trata da lei de que somos todos um e de que somos todos amor. De que o livro inteiro, ele fala sobre o amor, sobre a importância de você amar. Que a fonte criadora nos ama e que a gente só consegue expandir quando a gente aprende a amar ao outro e trabalhar em serviço do outro. Que é aquela questão que eu comentei, né? Que existe o serviço ao outro e o serviço a si. E o serviço ao outro é o maior, é assim, o que mais realmente te ajuda a expandir durante toda a sua jornada. Então é isso, eu não queria deixar esse vídeo muito longo, mas eu me empolgo, eu gosto desses assuntos, então acaba sempre que fica longo, né? Muitas vezes eu tenho até que estar dividindo o vídeo em dois. Mas eu queria muito compartilhar esse trecho, porque foi um trecho, assim, que pra mim foi muito revelador, me fez, assim, me trouxe uma expansão muito grande. Fiquei feliz de ver todos os assuntos que eu tenho estudado conectados, né? E, novamente, como eu sempre falo pra vocês, essa é a minha visão, são os meus estudos, é a minha busca, né? Se ressoou com você, eu fico muito feliz. Se não ressoou, sinto muito e espero que você encontre aquilo que ressoe. E, né, vamos continuar buscando, continuar estudando, né? Eu tô só no livro 2, tem muito livro para me ler ainda, tem muito conteúdo ainda que eu quero aprender e compartilhar com vocês. E vamos seguindo o nosso processo. Até mais!